André Instrutor mandou aqui. Peça pra eles contarem da Operação Peter Pan. Ó. Peter Pan foi complicado. Foi. Pedofilia. Putz, foda, hein? Mas pelo nome, né? Pedofilia. Foi uma situação assim, aquela coisa que ele lembrou, mas É ruim de lembrar. É ruim de lembrar. É ruim de lembrar Porque, porque assim, eles ficaram na situação que eu fiquei lá daquela história Entendi. do menino, eles ficaram. Tá. Foi uma operação pra você ver, ó, tudo. Eles choravam de ver as imagens. Pra você ter ideia, começou na unidade de inteligência de Araçatuba. Tem ali? O quê? Cerveja. Não, acabou, velho. Nossa senhora, gente. Ó, tá cheio aqui. Relaxa. Vamos até amanhã com essa conversa. Foi mais uma operação. Na verdade, a gente teve uma... Não quer um pouco? Não, quero. A gente teve... O FBI disponibilizou um sistema que faz determinado rastreamento. Então, cada imagem, cada foto tem o que a gente chama de código hash. Esse código hash é como algo que fica preso ali à imagem. E ele é rastreável. Quando eu falo que tudo é rastreável. Sim, com certeza. E esse sistema faz isso. E esse sistema é para detectar fotos e imagens de crianças. Entendi. Né? O pessoal de Araçatuba se organizou e acho que pegaram um caso, usaram esse programa e começaram. O problema é que pegou muita coisa, muita gente. Caramba. E aí dividiu na nossa sub-região, acho que dividiu até fora do estado. Acho que foi o estado inteiro, se não me recordo. Eu acho que o país, não foi? Acho que acabou sendo no país inteiro. Foi um negócio grande. E tinha gente na nossa região. O problema é o seguinte, que você tinha que pegar, aprender o computador e o celular, e se tivesse imagem, você te recuperava, você tinha que ver. Né? Porque se tivesse a imagem, caracterizava o flagrante. A gente só tava com os mandados de busca. Então, aí indicou, prisão, falou, ó... né? Não foi? Não. Primeiro só foi busca, prisão só saiu... O problema é que deu prisão pra todo mundo, né? Deu. Então você chegava na casa do cara, ó, você pegava teu celular, desligava o computador, prendia, e vai procurar. E aí eu vou procurar. Só que a gente aprendeu, o André é TI, eu fiz muito mudaréu de curso, sou curioso também. A gente era responsável. Você apagou a foto, você não apaga a foto. Não, fica lá. Fica lá, você libera pra gravar por cima. Se não gravou, você recupera. Né? Você recupera da nuvem e por aí foi. Cara, assim, é que eu falo. Tem coisa que a gente não merece ver. Eu não... E assim... Aí você vê que você não vê tudo na vida ainda, eu cheguei em casa, foi uma das poucas vezes assim que a gente foi tomar banho, eu desmoronei. Eu falei, ó, não dá. Terrível, né? Não dá. Aquilo que eu vi ali, aquela história, que o mal existe? Existe, velho. Existe. E eles registram ainda, né? Existe. Então, e a questão é que um passa, são grupos, são pequenos grupos, um passa pro outro, que passa pro outro. E assim, tinha coisa ali que era a própria mãe filmando, a própria babá, pai. Nossa, bicho. E assim, ensinando um ser inocente que ele tem que fazer tinha algumas coisas e que sabe. Tinha bebê. Bebês de 2 anos, um ano. A gente acha assim, né? Pré-puberdade. Não interessa pra eles. É 2 anos, 3 anos, 5 anos, 1 ano. Você via que tinha bebezinho ali que não andava. Nem sabe. E o que é mais nojento é as pessoas compartilharem esses vídeos. Baixar, ter isso. Nós pegamos a situação lá que o cara tava com aquele emule que tinha antigamente. Sim. O cara tava com uma lista gigante, ele tava baixando tudo. Eu peguei na hora, fotografamos na hora, perícia e tal, tirei e recuperei tudo. A gente não sabia o que era pior, quem filmou ou quem assiste. Então, assim, terrível. E é um comércio absurdo. Se vende essas imagens, fecha. Uma vez teve um estuprador que confessou pra gente que nasceu pelo pubiano, já não servia mais pra ele. Caramba. Então, assim, aquilo que eu falei. Você estudando isso daí... Você fala doença, não sei. E eu te falo, é um transtorno, é uma parafilia, né? Que a gente chama que é um distúrbio sexual que não tem cura. Não é algo que
O cara amanhã ele vai falar, não, eu vou perder Não o consegue. desejo Mais forte que ele, né? Nunca mais. Ele não perde. Você pode tentar controlar ele. Nos Estados Unidos, eles fazem muito isso. Eles têm um controle. Quando um criminoso sexual muda em determinado bairro, o bairro todo é avisado, ó. Aqui mora um criminoso sexual. Né? Quer dizer, a vida do cara vira um inferno. Pra ele não ficar mesmo, vaza, some, volta para outro lugar, não tem jeito. Dependendo do estado que ele tá, porque não, já é o desejo dele em cima daquilo. A chance dele fazer merda de novo é grande, né? Cara, é mais forte que ele, né? Ele é doente. E o e grande ele vai problema, procurar um bairro onde tem mais. Lógico. O grande problema que nesse tempo de estudo, a vida é procurar satisfação o tempo todo, eu né? descobri, né? Geralmente quem foi abusado comete abuso. Entendi. Né? Então, Nietzsche, que é um grande pensador, ele tem uma frase que às vezes eu repito muito. Aquela história de você, quando você olha muito tempo no buraco, o buraco olha de volta para você, é a mesma situação. Né? Geralmente você cria... É difícil o cara que nasce com isso. Entendi. Com esse distúrbio. Geralmente ele é criado comportamentalmente. Ele, em razão de alguma violência, de alguma forma dentro da infância dele, ele sofreu alguma violência, ele viu alguma coisa, criou esse xiste, esse desvio. E você não conserta mais. Você não conserta. Né? Então, às vezes o pessoal fala castração química e tal. Cara, castração química você vai deixar o cara impotente só. Mas não significa que ele vai parar de fazer. Fazer mal, né? Não. Né? Então é muito difícil, é uma situação muito difícil de lidar. Infelizmente, já ouvi absurdos de alguns políticos falarem que isso é normal, que isso ocorre desde a... Não, que deve acontecer desde quando o mundo é mundo, deve acontecer, mas não é normal. Não é Lógico normal, que não. lógico que não. Cara, Ai, gente. A gente não pode tomar isso como normal. A infância, você protege os seus filhos, suas crianças, porque eles depositam em nós o quê? Confiança. Sim. Se você quebra essa confiança, eles não confiam mais em ninguém. Acabou. Você destrói a vida dessa criança. Você falou, se você não vai confiar no seu pai, na sua mãe, você vai confiar em quem? Né? E às vezes tem caso de pai e mãe. Sim. Mas a maioria das vezes. Acontece muito no Nordeste, infelizmente, Norte e Nordeste do país, em rincões, assim, lugares afastados, do pai manter relação com as filhas, porque o outro vai usar, eu que sou pai, tenho esse direito. Nós ainda temos isso aqui no Brasil. Que eu peguei também na Delegacia da Mulher foi esse, o próprio pai biológico. Tem um filme brasileiro com Antônio Calone. Eu não consigo assistir essas coisas. Ele relata bem isso. E é baseado tudo em fato real. Né? Então, o caso assim, do pai que estuprou a filha, engravidou a filha. Tem um bebê hoje, tem uma criança. A criança deve esses ter, caras, 10 anos. Mas analisa, quem é seu pai? É meu avô. Então, é meu avô. é meu avô. E detalhe, o cara foi preso. Como você vai explicar isso pra criança? O cara foi preso, alegou que a menina tinha 12 anos, né? Era, presumido, sim. E ela alegou, ela tem um namoradinho, o filho não é meu. Ele falou? Falou, só que ele já estava preso. Aí nós pedimos DNA. A criança nasceu, fez DNA. Era dele. E detalhe. E a mãe sabia, será? A mãe da menina, dela. a esposa. Então, ela teve que acreditar, né? Não tem jeito. Não, porque às vezes tem umas mães que sabem que tá acontecendo isso dentro de já- casa. Pelo já- jeito já- ali, não. Pelo jeito ali, não. Nesse caso não, mas nós já Nesse pegamos caso não, é. que Porque aconteceu. eles ameaçam, né, pra não contar, né? Teve um outro caso que era numa zona rural, que aí sim, aí você vê que o mundo da pessoa era aquele. Entendeu? Era, né, um Às vezes bicho. era desde comer. Tipo um bicho. Ela tomou conhecimento que estava errado quando ela viu Quando ela viu na TV. na TV numa novela. A menina, E ela a comentou vítima. com a professora. A professora Falta de informação mesmo. Falta de informação, sim. Tava Ai, que acontecendo. E a dó. mãe via também, era mal informada e não sabia que... E Ou já seja, estava já- começando a acontecer com a menor que tinha 6 anos. Caralho. A mãe, no fim, ficou Essa com já tava ciúmes da adolescente. filha, ela tinha ciúmes. Porque ela via que o marido, Queria mais com a né, ficava no quarto com a menina e a mãe ficava na sala esperando. E aí ficava ela conta, a gente sabe da cena porque ela conta exatamente que
Lá na delegacia a gente tinha bastante isso, de fazer um teatro, né? Sim. Bonecos. Então elas faziam com os bonecos e tal. Então ele deitava no meio, a pequenininha do lado no celular e ela do outro lado, enquanto ele manipulava ela. E... Ai, me arrepio só de falar. E a mãe ficava lá pra fora esperando. Esse é outro que eu tive Com que segurar ciúmes. ela, que ela ficou muito brava. E aí, o cara... Porque assim... Pra ele confessar, o que você tem que fazer? Porque a gente tinha a palavra dele, Tem que ser dela, amigo. não tinha nada pericial. Então, quer dizer, a palavra da menina contra a do pai, só. E a menina resolveu desabafar com a Com a professora. professora, mas assim, Professora. o pai... Muitas vezes você tem que criar... Você tem que dar uma saída honrada. Não adianta você só apertar o cara, que o cara fala... Tô ferrado mesmo, vou falar pra quê? Eu dei uma saidinha honrada pro cara, dei uma brechinha, né? Ela ficou brava. Eu falei... Eu não acredito, eu quero quebrar esse homem no meio. Aí ele falava, não pode. A gente precisa da história dele. Eu preciso A gente saber, precisa porque saber. assim, tinha muito pouco. Depois eu levei o cara, liguei a câmera, comecei a dar espaço, depois o Ficou. cara não confessou tudo. Confessou tudo, detalhes, falou que isso, que aquilo. Filmei E tudo. isso, pra vocês terem um autocontrole assim, pensa, ó, porque... Não, eu saí de lá... Isso foi depois da faculdade. eu saí de lá, né? eu saí de lá, queria Não, enfiar porque minha uma cabeça na pessoa- privada de raiva. Uma pessoa falando, aí você não pode fazer nada. Não, Você não. não pode fazer nada e tem Não. um monstro na sua frente. Esse Não, e às senso vezes de eu faço isso, o André vingança. virar pra mim, ai, lá vem o psicólogo. Aí É. nessa hora dá vontade de você falar assim pro cara, vem pra cima de mim, porque aí vai ser autodefesa. Isso. Tipo, Mas é isso que eu ia falar. É. Todo criminoso sexual que nós prendemos, o cara não esboça reação nenhuma. Nenhuma. É, sim. Nenhuma. Nunca prendi, pelo menos comigo, né? Que a gente lembra, Eles são frios, né? nunca teve reação O último que você sexual. participou, que eu não Mas você participei, acha que tem né? sentimento ali, gente? Porque se tivesse, não ia E outra, comer a própria filha. é medo. É medo porque, assim, é o tipo de prisão que, dependendo de ele cair, Tá morto, né? Tá entendi, fudida. entendi, Tá entendi. fudido. Tá Estuprador morto. na Sim. cadeia. Ainda mais que a criança. Tá... Sim. o cara, a Ignorado. primeira rebelião que tem é o primeiro que aparece morto. Dá uma É que desculpa. tem cadeia especializada, né? É, Só disso. Só que né? assim, se o cara vai numa casa que o pessoal dentro da gíria carcerária chama de Jack, né? Jack é estripador, não estuprador, né? Mas os caras não sabem. Então é a cadeia de Jack. E o cara morre de medo de ser transferido de lá, Entendi. né? Então você vai na cadeia de Jack, é aquele silêncio, o pessoal tudo andando com a cabeça Bem baixa. disciplinado. Morre de medo. Se o cara tomar um bonde de lá, ele foi pra Qualquer lugar que não qualquer seja, lugar, tá ele fudido. morre. Os caras arrebentam ele em O qualquer cara lugar. mata ele. Então ele já chega, Foda. quando você já chega no sistema penitenciário, os caras vê ali e já, ó, 213, que é o artigo de estupro, 217, já separa. E tá tendo muito esses casos? Graças a Deus não tem. Aqui, por Na notícia, região. assim, né? Denúncias, a gente quase não ouve É. falar. E agora você estava falando da escola, né? E que essa pandemia, então? Então. Porque as A galera crianças não estão indo pra escola. clausurada Às em vezes casa. alguns professores, educadores não estão observando Então, isso. esses dias ele foi dar uma palestra num lugar É. e ele detectou, porque essa palestra falou sobre violência doméstica. E ele percebeu algumas pessoas que saíram pela tangente, ficaram Começou a meio ficar isoladas. desconfortável. Então, Teve assim, uma que existe, começou mas... a chorar compulsivamente. Então, assim... Aí eu Aí falei o que você vai fazer? falei pra professora, falou, ó, dá uma atenção Dá uma- especial. É o que... Tem algo errado. É a pessoa Entendi. que tem mais intimidade que vai conseguir Tem algo errado. tirar isso. Porque às vezes em casa é o último lugar que você vai falar. Sim. Eu vi no TikTok tão bonitinho, ensinando, sabe, assim, com a mãozinha, uns desenhos bem didáticos, assim, mas acredita que seja até para 5 anos para menos. Pra não poder tocar, sabe, ensinando só papai e mamãe. Só que o Isso. duro que fala papai e mamãe. É. Aí eu fico, Jesus Na amado, teoria, né? é quem vai te proteger. Então. Na teoria, sim. É. Infelizmente, Mas, infelizmente, principalmente a violência... quando envolve... teve o André que estava de plantão ainda, que estava contando para nós, que o estupro de presumido. O cara bêbado, passando, né? Ele viu que a porta estava aberta, ele entrou, ele deitou do lado da menina, a menina de 9 anos, começou a passar a mão na menina. Do nada. E ele deitou, ela achou que fosse o pai ou a mãe deitando, aí ele começou a fazer carinho, aí ela falou, mas peraí, Tá. meu pai e minha mãe não veio ficar me alisando assim, Aham. né?
Aí ela já zarpou da cama, já foi chamar o pai e a mãe. Aí a hora que eles foram lá, ele já tava correndo. Entendi. Aí o pai alcançou, né? Parece que deu Aí flagrante isso daí. alcançou e chamou a polícia. Deu Que flagrante. coisa louca, gente. Então, você vê. Mas é difícil, sim, isso acontecer. Não é comum.